Polícia Federal cumpriu mandados de busca e apreensão contra os suspeitos de terem ofendido o ministro Alexandre de Moraes e agredido o filho do magistrado no Aeroporto Internacional de Roma, na Itália. Os agentes da corporação promoveram a ação ontem à tarde nas casas dos envolvidos, no caso em Santa Bárbara do Oeste, no interior paulista. Os mandados foram expedidos pela presidente do Supremo Tribunal Federal, a ministra Rosa Weber. Pelo menos um celular e um computador foram apreendidos. Os materiais serão lacrados e enviados para a Polícia Federal em Brasília, que cuida do inquérito. A apuração sobre a suposta ofensa sofrida pelo ministro Alexandre de Moraes, além da agressão ao filho dele, foi distribuída no Supremo Tribunal Federal para o ministro Dias Toffoli. O filho é dele, então, portanto, que teria sido agredido. Ontem, o empresário Roberto Mantovani Filho, de 71 anos, e a esposa dele, Andréia Munaro, prestaram depoimento na Polícia Federal dentro das investigações sobre a ocorrência no Aeroporto Internacional de Roma, na Itália. Roberto afirmou que chegou a afastar o filho de Moraes, mas negou qualquer tipo de agressão física. O teor do depoimento do empresário foi divulgado pelo advogado Ralph Tormita Stettinger Filho, que defende Mantovani. O advogado do casal também afirmou que durante a confusão, Roberto Mantovani não sabia que se tratava do filho de um ministro da mais alta corte do país e que só soube do parentesco após o ocorrido. A Polícia Federal já solicitou os registros das câmeras de segurança do aeroporto via canais de cooperação internacional. A expectativa é de que o material chegue no Brasil até a próxima sexta e sirva para eliminar o conflito dos depoimentos dados pelos envolvidos no caso. É uma confusão de fato que aconteceu aqui fora do país e que a gente vai ter um esclarecimento sobre isso a partir do momento que as provas foram enviadas, porque, como a gente já lembrou aqui no Jornal da Manhã Paraná, o aeroporto tem muita câmera de segurança, então não vai restar dúvida a respeito disso após o momento em que essas imagens forem aí fornecidas à Polícia Federal aqui do Brasil, Pedroso. Essas imagens, elas têm que ser trazidas aqui para o Brasil e divulgadas, tá? Divulgadas, porque não adianta, e eu já falei aqui, não adianta você querer ter essas imagens e em algum momento decretar sigilo sobre elas. Porque mesmo quando você tem esse sigilo, uma hora ou outra elas acabam vazando e a narrativa que às vezes são construídas, elas caem por terra. Vamos lembrar aqui o que aconteceu com o ministro ali do GSI, que em algum momento disse que estava, que não estava, que fez e que não fez, quando as imagens vazaram, e sempre elas acabam vazando, tá? Sempre acabam vazando. Daí ficou constatado que ele estava ali andando placidamente ali pelo palácio. Então, devagar com dor. Então, essas imagens elas têm que chegar ao Brasil, instruir a investigação e, como é um caso de debate público, de interesse público, é importante que as imagens sejam sim divulgadas. Agora, alguns aspectos do que está acontecendo têm me chamado a atenção. Primeiro deles, o ministro Flávio Dino falar que realmente ali a figura do juiz, a figura do ministro Alexandre de Moraes representa a instituição e naquele momento a instituição foi atacada e a democracia, o Estado, né? O Estado foi atacado, o Estado democrático de direito foi atacado devagar com andor. Tá? Eles estão quase beirando ali os reis absolutistas franceses que diziam que o Estado sou eu. O Estado não são as pessoas. O Estado é composto ali por uma série de instituições que recebem a legitimidade de todos nós. Então vamos devagar com andor. Eles têm muito poder, têm se arvorado cada vez por mais poder, mas eles não são o Estado e muito menos são a democracia. Então naquele momento o que aconteceu foi ali um ataque indevido, pelo menos pelos relatos que a gente tem agora, um ataque indevido ao ministro, à sua família, algo que não pode ser assim, tolerado de maneira nenhuma. Mas não é a democracia, não é o Brasil que está sendo atacado, pelo contrário. E mais do que isso, entendendo que não é o Brasil, que não é a democracia que está sendo atacada, me surpreende, Beatriz Frender, que você tem ali um mandato de busca e apreensão por um caso que pode ter sido ou de agressão, ou de injúria, enfim, de alguma questão que tenha acontecido, que é um crime de potencial menos grave. E aconteceu lá na Itália. Eu tenho dificuldade de entender qual é a grande justificativa para uma busca e apreensão. O que eles foram tentar encontrar na casa do sujeito? Ele não agrediu com uma arma, né? Porque eles poderiam estar tentando buscar a arma que ele utilizou para agredir. Nada disso. Então, parece que esse caso ele tem um tratamento diferente de outros casos que a gente acompanha parecidos. Então, o que a gente tem que garantir ali é que, inclusive, as pessoas sejam tratadas como iguais. Você não pode dar um tratamento diferente, único
única e exclusivamente porque talvez era ali o filho de um ministro ou coisa parecida. Porque quando você tem esse tratamento diferenciado, Bia, ouvintes, você sim degrada o que estabelece a lei. Então, a gente precisa sim respeitar a lei, já falei isso. Tanto as pessoas que agrediram ali foram virulentas contra o ministro, elas precisam respeitar a lei e ser punidas nos termos da lei, não nos termos das paixões ou na sensibilidade daquelas pessoas que foram agredidas. As coisas têm que ser ali, o que tem que funcionar é o império da lei e não o império do arbítrio.